Meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor, hoje nós estamos em João, Evangelho de João, capítulo número 10. Pega a sua Bíblia, pega papel, pega caneta, porque esse texto tem muita riqueza espiritual que nós precisamos entender e eu quero compartilhar elas com você, tá bom? Jesus ele é especialista em contar parábolas, tá? Ele é especialista em contar uma história real ou fictícia para aplicar essa história, tá? No reino de Deus, acerca das coisas espirituais. E aqui não é diferente. Jesus ele vai iniciar uma parábola, tá? Nesses 5 primeiros versículos aqui. Ele começa a primeira etapa, seu primeiro discurso. Ele vai iniciar o texto. Ó. Ele vai contar algo que é muito normal para aquele povo. Ele vai falar sobre a função do pastor, das ovelhas, do aprisco. Então, é algo que é comum para eles. Jesus é especialista em fazer isso. Jesus, quando ele queria que as pessoas não entendessem, ele fazia assim. Mas normalmente Jesus ele contava parábolas que o objetivo dele era fazer com que as pessoas entendessem de forma muito fácil, através de coisas do cotidiano. E Jesus vai iniciar. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado, é ladrão e assaltante. Então aqui ele começa usando esses dois termos, tá? Ó, nós precisamos entender. Nós vamos entender. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que estava falando. Tá vendo? Então, Jesus ele vem até o versículo 5, essa é a primeira fala dele, e aí, mais uma vez, eles não entendem. Vamos entender esse contexto aqui. Você vai lembrar dos capítulos anteriores que os judeus, e principalmente os líderes religiosos, eles estão tendo embate com Jesus constantemente. Então, eu vou utilizar judeus, né? Porque o próprio livro de João ele fala constantemente isso quando ele quer falar sobre os líderes religiosos. Eles estão tendo embate contra Jesus. E aí constantemente eles estão citando a lei de Moisés, estão citando os patriarcas, como Abraão, como Moisés, porque o objetivo deles é contradizer Jesus, colocar Jesus em xeque. Essa está sendo a grande luta. E aí Jesus, né, logo após ele curar aquele homem cego que nós vimos no capítulo anterior, Jesus agora está aqui ensinando. Ele começa esse discurso. Porque Jesus tem um objetivo. E aí Jesus fala, ó, lhes asseguro que aquele que não entra pelo aprisco das ovelhas, pelas portas, mas sobe para outro lugar, é ladrão e assaltante. Lembra, lembra em Malaquias capítulo número 3? Malaquias está citando que quem estava roubando, quem que roubava, quem é que estava roubando ao Senhor? Você lembra disso? Nós vamos ver mais à frente. Talvez você já entendeu já. Quem aqui é o ladrão? Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz. E aí eu preciso que vocês entendam o seguinte, tá? Inclusive aqui mais à frente vai dizer que esse tempo aqui era na parte do inverno. O aprisco no inverno, ali em Israel, o aprisco, quando era verão, normalmente os pastores levavam as ovelhas para o deserto. Mas quando era inverno, o aprisco era feito ali, na sua região, perto das casas. E normalmente era feito um aprisco, um único aprisco, para uma comunidade de pastores. Tá? O aprisco não era um aprisco único normalmente. O aprisco era normalmente para uma comunidade. Comunidade. Vários pastores utilizavam o mesmo aprisco. Então, se vários pastores utilizam o mesmo aprisco,
Então, tinha pastores, exemplo, tá, com 30 ovelhas, outros pastores com 50, outros com 100. E aí o que acontecia? O pastor, ele não precisava pular o muro. O aprisco ali estava comportando as ovelhas dele. Ele entra pela porta. O porteiro, né, que aqui nós podemos dizer que é o Espírito Santo, aquele que abre a porta, né? O porteiro abria a porta. E aí, o que o pastor fazia? O pastor, ele chamava as ovelhas pelo nome. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. Então, o pastor, ele vai adiante das ovelhas, exemplo, tá? Ele é exemplo. E as ovelhas conhecem a sua voz. Gente, ó, o pastor chama as ovelhas pelo nome, conduz e as ovelhas conhecem a sua voz. O que significa isso aqui, gente? Ó, relacionamento. Relacionamento entre ovelha e pastor. O pastor conhece o nome das suas ovelhas, a conduz para fora, vai adiante delas, estas o seguem porque conhecem a sua voz. E aí eu estava falando que o aprisco era comum, tá? O aprisco era comum. E aí o que acontecia? Quando era aberta a porteira, chegava um determinado pastor. O pastor chamava as ovelhas, fazia um som, um determinado som. O que as ovelhas faziam? As ovelhas que são dele seguiam, porque conhecem a voz do pastor. E aqui o versículo 5 diz, ó, elas nunca seguirão o estranho. O estranho era o quê? Era um outro pastor que tinha um outro grupo de ovelhas. O pastor fazia o som. É estranho. Você consegue entender isso? Então, mesmo dentro de um único aprisco, tinham alguns grupos de ovelhas de pastores diferentes. Cada uma conhece a voz do seu pastor. Ela não seguia a voz de um estranho. E aí Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que estava falando. Por quê, gente? Por que Jesus está contando isso aqui? Eu falei que estava tendo esse embate aqui, né? Porque no texto anterior, do capítulo 9, os judeus estão dizendo o seguinte, assim, o nosso pai é Moisés. E eles falam assim, nós somos filhos de Deus. E Jesus está dizendo exatamente isso. Como vocês dizem que são filhos de Deus se vocês não conhecem a voz dele? Vocês estão seguindo a outras. A outros que não estão entrando pela porta. E Jesus vai continuar. Jesus agora vai começar ele vai começar agora o seu segundo discurso. Versículo 7. Então Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Jesus, no livro de João, o Evangelho de João, sempre esse eu sou de Jesus. Eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida tenham em abundância, né? Plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e a dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Você tá conseguindo ler? Vamos lá. Vamos subir aqui, ó. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu os conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho, um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Calma aí, vamos lá. Vamos por parte, que Jesus tá agora no seu segundo, né? Agora, o seu segundo discurso, Jesus usa aqui, ó. Usa todos esses versos aqui
tá bom? Do 7 até o 18, segundo discurso de Jesus. E agora Jesus, ele vai dizer agora que ele é a porta. Por quê? Lembra, os judeus eles entendiam que a porta para entrar nesse aprisco era a lei, era a religião judaica, era o judaísmo. E Jesus está dizendo, não. A porta de entrada não é a lei, não é a lei de Moisés. E está sendo sempre esse embate. Jesus, inclusive, sempre cita assim, a vossa lei, a lei de vocês. Porque eles já não entenderam mais que era a lei de Deus. Eles estavam colocando a lei como tudo. E Jesus está dizendo, não, eu sou a porta. Inclusive, todos que vieram antes de mim eram ladrões. Aqui Jesus está falando, vamos de novo, Jesus não está falando da lei em si, que era ruim, mas aqueles que vieram antes dele. Né? Lembra? Malaquias, que Malaquias vai falar constantemente? Então, todos que vieram de mim eram ladrões e assaltantes. Mas as ovelhas não os ouviram. Ele está falando das verdadeiras ovelhas, as ovelhas dele. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Tá? Entrará e sairá e encontrará pastagem. Agora, e aqui há também, né? É importante ler, olha, Salmos 22, 23 e 24. É muito importante. Jesus está fazendo também nesse sentido. Salmo 23, ó, entrará e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar. E aqui que é a questão. Né? Nós citamos agora esse texto aqui, nós citamos isso aqui fora de contexto. O ladrão, e aí nós aplicamos isso a Satanás, não que Satanás não faça isso, tá? Mas esse texto aqui, que Jesus está dizendo, é sobre as autoridades judaicas. Está falando, infelizmente, do sistema que foi criado, e aqui eu não estou falando contra, né? Porque algumas pessoas utilizam, que a igreja hoje também virou sistema. Não estou falando disso. Estou falando do sistema que foi criado na religião. Não é que a lei era ruim, mas depois foi criado um sistema para isso. E Jesus está falando exatamente desses líderes. E Malaquias fala muito sobre isso. Eles roubavam, matavam, né? Inclusive, qual era o desejo dos judeus? Que estavam constantemente querendo, aqui nos capítulos anteriores nós estávamos vendo, e vai querer mais à frente aqui também, nesse capítulo. O que os judeus estavam querendo fazer com Jesus? Matá-lo. Eles queriam destruir. Então, só que eu vim para que tenham vida e vida plenamente. Eu sou o bom pastor. E aqui agora começa um problema, porque agora Jesus começa... Ele primeiro disse que é a porta, agora ele vai dizer outra coisa. Eu preciso separar isso aqui. E é importante que você leia, tá? Você leia. Ó, é bom, importante você ler Ezequiel, capítulo 34. Porque a crise agora deles, mais uma vez, vai ser porque ele agora vai dizer isso aqui. Porque em Ezequiel 34, o profeta vai dizer que o Messias seria descendente de Davi. E esse descendente de Davi queria apacentar o povo. E aí, no final do capítulo 34, Ezequiel vai dizer que Deus é o bom pastor. Que o povo, a nação de Israel, é ovelha de Deus, são ovelhas de Deus. Então, agora Jesus está dizendo o seguinte, é como se Jesus... Como não? Jesus está falando assim, eu sou Deus. E aí eles vão entrar em parafuso. Só que Jesus ele começa agora a utilizar uma outra situação. Agora ele já usa um outro termo. Ele fala os ladrões, mas ele fala também do assalariado. Do assalariado. Ó. Algumas versões vai estar o mercenário. Mercenário é aquele que recebe dinheiro para um propósito. Ele não vive por um propósito. O bom pastor vive por um propósito. Tanto é que ele dá a vida pelas suas ovelhas. A diferença daquele que vive para um propósito, vive por um propósito, e aquele que realiza, o salariado não é um pastor.
Ele não é um pastor. Ele só trabalha porque ele quer dinheiro. Esse é o contexto. Ele está de novo falando agora do sistema dos religiosos. Tá? Eles deveriam estar cuidando das ovelhas, mas no fundo, eles só estão preocupados em obter retorno para cuidar. Então, não é por prazer, eles fazem por um desejo. Eles fazem por uma troca. E aí Jesus começa a trabalhar, dizendo que ele é bom pastor, que ele dá vida pelas ovelhas, tá? Foi outorgados pelo Pai. E aqui eu acho lindo que ele começa a dizer sobre nós. Ele fala que tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Agora ele está falando da gente. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho, um só pastor. Glória a Deus por isso. Como Deus é tremendo. Jesus veio exatamente para mostrar, né? Porque eles entendiam o quê? Que a salvação vinha, tá vendo como vinha do sistema? Para eles a salvação vinha dos judeus, só através da lei de Moisés. Tinha que ser judeu para ser salvo, e é isso que Jesus está querendo mostrar. E aí o que aconteceu? Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam, ele está endemoniado, enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Mas outros diziam, essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Está vendo como eles estão presos ao milagre? Eles estão presos ao milagre. Como pode alguém endemoniado abrir olhos de cegos? Eles ficaram perplexos, porque eles viram os olhos de um cego abrir. E aqui é importante entender por quê. Porque não foi qualquer cego. Diferente hoje dos nossos dias, que às vezes nós vemos alguns milagres acontecer, que ninguém nunca conhece a pessoa que foi curada. Não, esse aqui era um cego que todo mundo conhecia. Nós vimos no capítulo anterior. Os vizinhos, era um cego conhecido. E era um cego de nascença. Nunca ninguém tinha feito isso. Então, a comunidade judaica agora está perplexa ao ver isso acontecer. E aí, né, o texto vai continuar, celebrava-se a festa de dedicação em Jerusalém, era inverno, lembra que eu falei? E Jesus estava no templo, agora está em outro momento, Jesus está no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão, os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram, agora estão com a dúvida, até quando nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. Eles querem uma declaração. Fala a verdade, você é sim ou não? Aí Jesus vai para o terceiro discurso. Jesus respondeu e lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim. Olha que coisa linda, gente. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim. Mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. O que eles querem é uma declaração. Jesus está dizendo assim, ó, o que adianta eu declarar? As obras que eu realizo devem ser maiores do que o meu discurso. Ó, as obras devem ser maior que o discurso. Tem a galera hoje que discursa muito bem, mas não tem obra. As obras não falam por ela. As minhas obras precisam testificar o meu discurso. Mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. Entendeu porque ele começou a falar sobre ovelhas? Vocês não entendem isso porque vocês não conhecem a voz do pastor. Vocês não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Gente, tudo isso aqui está ligado ao que nós lemos anteriormente, agora no capítulo 10. O que eu falei, leia Ezequiel 34, porque Ezequiel 34, Ezequiel vai estar exatamente criticando o quê? Que esses falsos pastores, esses mercenários, eles só querem se aproveitar da ovelha. Eles matam a ovelha para comer. E aqui Jesus está dizendo o seguinte, olha, as minhas ovelhas, elas não morrerão. Eu não mato as minhas ovelhas
Por isso que ele diz que elas terão a vida eterna, elas jamais perecerão, jamais as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu a mim é maior que todos, ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Viu como eles vieram para matar? Viu como eles vêm para matar? Mas Jesus disse: eu lhes mostrarei muitas boas obras da parte do meu Pai. Eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do meu Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Eles responderam aos judeus: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Tá entendendo? Ó, nossa questão não é o que você faz, mas o seu discurso que nos incomoda. Mais uma vez a diferença aqui entre obras e discurso. Jesus está querendo dizer o seguinte: olha, as obras são mais importantes. E ele vai continuar a dizer. Olha, Jesus respondeu: não está escrito na lei de vocês, viu? Na lei de vocês. Eu disse: vocês são deuses. E ele chamou deuses aquele a quem veio a palavra de Deus. E a escritura não pode ser anulada. Quer dizer, a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então, por que vocês me acusam de blasfêmia, porque eu disse sou filho de Deus? Se eu não realizo as obras do meu Pai, não creio em mim. Gente, está vendo como é lindo? E esse tem que ser o proceder de todo cristão. Esse tem que ser o proceder de todos os cristãos. Exatamente isso. Olha, se eu não realizo as obras do meu Pai, não creio em mim, é simples. Mas se realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que eu possa saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez tentaram prendê-lo. Tá vendo? Eles no início estavam com dúvida, depois eles queriam que Jesus confirmasse algo, depois eles pegaram pedra para matá-lo e agora eles querem prender Jesus. Mas ele se livrou das mãos dele. Então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava nos primeiros dias do seu ministério. Ali ficou e muita gente foi até onde ele estava, dizendo: embora João nunca tenha realizado um sinal milagroso, tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. Ali muitos creram em Jesus. Você conseguiu entender esse texto? Né? Tentei falar de forma breve, mas tem muita riqueza aqui nesse texto. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar muita coisa ainda ao seu coração, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no meu canal, curtir esse vídeo e encaminhar ele, enviar ele para muitas pessoas que precisam ouvir essa palavra. E eu te espero com muito carinho no capítulo 11 de João.